crianças! E aí, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Passei uma semana bem legal pesquisando mais sobre os lugares sagrados. Lembra que na semana passada nós falamos sobre os montes e as montanhas? E nós combinamos que hoje nós íamos ver em alguns textos sagrados coisas relacionadas à natureza? Isso mesmo, então foi isso que eu preparei para a aula de hoje. Mas para a gente poder começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar o seu material, seu caderno, sua caneta, seu lápis, aquele material de anotação que você usa, e nós já voltamos para começar o nosso conteúdo de hoje. Combinado? Eu espero você! Nas semanas anteriores, nós falamos sobre rios, montanhas e montes sagrados. Nós vimos como as religiões tratam esses espaços ou mesmo as culturas, as pessoas que vivem nessas regiões. E hoje nós vamos ver como a natureza aparece em diferentes textos sagrados. Nós vamos ler juntos aí alguns textos, algumas falas que vão nos mostrar como que as religiões lidam então com essas questões relacionadas à natureza. Para começar, nós vamos ver como os judeus e os cristãos falam da natureza. Lá no Velho Testamento, isso mesmo, quando Deus criou o mundo. Vamos ler juntos? Acompanhe a leitura lá comigo. Na história da criação, nos primeiros capítulos da Bíblia, Adão e Eva foram colocados em um jardim, o Jardim do Éden, para trabalhá-lo e cuidar dele, segundo Gênesis 2:15. A palavra trabalho é muitas vezes traduzida como servir. Logo, o homem tinha e ainda tem a função de servir como jardineiro de Deus nesta terra. Mas o que será que isso quer dizer? Vamos pensar na ideia de um jardineiro. Pensa lá que você tem um jardim bem bonito e você vai contratar alguém para cuidar desse jardim. Você vai contratar uma pessoa que vai cortar as árvores, arrancar as flores, pisar toda a grama, colocar fogo lá nas plantinhas que você tem? Não. Você vai contratar alguém que vai cuidar, adubar, molhar, tratar essas flores, essas árvores, esse gramado com muito carinho e muito respeito. É isso que lá o texto de Gênesis quer dizer, quando diz que o homem foi colocado para ser um jardineiro nesse planeta, nesse jardim criado por Deus. Então, se foi Deus que criou o jardim e ele colocou os homens aqui para serem jardineiros, trabalharem, servirem como jardineiros do jardim, é obrigação dos homens e das mulheres, né? Quando os textos trazem homens, se refere à humanidade, é obrigação dessa humanidade que segue os princípios bíblicos cuidar também desse jardim, cuidar dessa natureza, das plantas e dos animais que vivem nesse planeta. Vamos ver o que os muçulmanos falam sobre isso? Vamos acompanhar a leitura lá comigo. A lei islâmica estabeleceu uma diretriz geral para todos os humanos que vivem na face da Terra, que significa não criar qualquer dano a este universo. Disse o profeta, a paz esteja com ele, não é permitido dano nem prejuízo. O que isso quer dizer? Aqui nós não temos a ideia do jardineiro, mas ele fala que os homens não têm o direito de causar dano e prejuízo para o universo.
Quando nós não cuidamos da natureza, quando nós desmatamos, quando nós não cuidamos das plantas, dos animais, não preservamos a natureza, nós estamos causando dano e prejuízo ao planeta e, consequentemente, ao universo. Então, para os muçulmanos, os homens, a humanidade, né, os homens, as mulheres, têm também a obrigação de cuidar deste planeta, desta criação, sem causar dano nem prejuízo para a vida que habita no planeta Terra. Agora, para os umbandistas, será que na Umbanda também tem alguma coisa relacionada à natureza? Vamos ler juntos o texto? Em cada espaço vivo da natureza, encontra-se a energia dos orixás. Sendo assim, quando estamos na cachoeira ou na praia, na mata ou em qualquer lugar ali, estamos diante de nossos amados orixás. Sendo assim, toda vez que deixamos qualquer coisa estranha à natureza nestes lugares, estamos agredindo a natureza e aos nossos orixás. Quem disse isso foi uma mãe de santo numa entrevista que eu encontrei na internet. Como nós já vimos em outras aulas, as religiões de matriz africana não têm um livro sagrado, mas nós temos os textos orais, que são esses ensinamentos que são passados. Então, se nós pensarmos que para as religiões de matriz africana, os orixás são a energia da natureza, a energia dos elementos, tratar a natureza com descuido, com desprezo, também é uma ofensa a esses orixás. Portanto, os umbandistas também têm a obrigação de cuidar da natureza e da criação. E os budistas? Será que os budistas também têm essa obrigação de cuidar da natureza? Vamos ler juntos o texto? Se explorarmos o meio ambiente de maneira extrema, embora possamos conseguir algum dinheiro ou outro benefício com isso, em longo prazo nós próprios sofreremos e as gerações futuras também sofrerão. O que será que eles quiseram dizer com isso? Essa questão do benefício rápido, de ganhar algum dinheiro, a gente pensa aqui em larga escala. Vamos pensar numa coisa que nós já vimos alguns produtores rurais fazendo, ou algumas pessoas que têm que cortar ali o mato na beira de uma estrada, numa plantação, alguma coisa assim. Existem algumas pessoas que, para não terem que contratar várias pessoas para cortar o mato, ao invés de cortar o mato que está crescendo na região, elas colocam fogo. Só que esse fogo, ele não fica só naquele mato daquele pedacinho. O vento faz com que esse fogo se alastre e vá para as florestas, acaba matando os animais. Então, ele economizou um pouco de dinheiro não contratando as pessoas para cortar aquele mato. Mas se a gente pensar no planeta e a longo prazo, olha quantas plantas morreram por causa daquele fogo ali naquele pedacinho de mato. Então, dessa forma, é uma ação extrema. É uma questão ali que ele, para economizar um pouquinho de tempo e de dinheiro, acabou destruindo uma parte muito grande de vegetação. Isso já aconteceu várias vezes, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. Agora os indígenas. Será que para os indígenas também nós temos alguma coisa específica sobre cuidado com a natureza? Vamos ver juntos? Os Yanomami, por exemplo, utilizam a palavra Urihi, para se referirem à terra-floresta, entidade viva, dotada de um sopro vital e de um princípio de fertilidade de origem mítica. Urihi é habitada e animada por espíritos diversos, entre eles os espíritos dos pajés Yanomami, também seus guardiões. Se a gente pensar que a natureza tem espírito, é uma entidade viva e que os espíritos habitam a natureza, de acordo com a cultura Yanomami, a gente sabe que eles vão cuidar dessa natureza, preservar essa natureza, porque eles têm essa ligação muito forte, a espiritualidade deles está ligada à natureza. A espiritualidade é a sobrevivência.
Então, eles são grandes protetores da natureza e têm muito cuidado com a natureza, com as florestas, com os rios. Os espíritas também vão ter várias determinações relacionadas à natureza. Nós agora vamos ler juntos uma delas. Acompanhe a leitura comigo. No Livro dos Espíritos, capítulo 5, na Lei da Conservação, diz: a terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. O que eles querem dizer com isso? É que a natureza, ela produz o suficiente para a gente viver bem. Se nós soubermos viver com o que é suficiente, sem precisar a mais. Mas o ser humano sempre está buscando o a mais, e com isso ele acaba prejudicando a natureza, e a natureza deixa de produzir, inclusive, o suficiente, porque ela acaba sendo deteriorada, acaba sendo destruída. Assim, nós podemos dizer que proteger a natureza também é uma atitude sagrada. E como essa frase é muito importante, eu vou pedir para você copiar ela no seu caderno, combinado? Copia lá essa frase e a gente já volta. E agora que você já copiou essa frase, nós vamos para a nossa atividade de hoje. Mas para a nossa atividade de hoje, antes de eu te contar o que você vai fazer, eu vou te mostrar algumas questões, certo? A nossa atividade de hoje, ela é uma preparação para a nossa aula da semana que vem, certo? Então eu separei aqui 3 mapas de 3 lugares diferentes. Um mostra a região aqui do prédio onde eu estou gravando essa aula para você. O outro mostra perto de uma escola
da nossa rede e o outro também de uma escola, certo? As escolas que eu escolhi para esse trabalho foram a escola Júlio Moreira e a Escola Municipal Lapa. Então eu vou mostrar para vocês o entorno dessas escolas, mostrando para vocês algumas questões importantes para a gente pensar. Combinado? O primeiro mapa que está aí na sua tela é aqui do prédio onde eu trabalho. E esses balõezinhos vermelhos mostram alguns lugares que eu quero que você preste atenção. Nesses balõezinhos vermelhos, nós temos alguns lugares que são sagrados. Eu vou falar de alguns deles para vocês. Ele mostra ali a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Presbiteriana Chinesa, Paróquia de São José, Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja Evangélica Almas para Cristo Restaurada, Convenção das Igrejas Evangélicas do Brasil, Província da Santíssima Trindade das Irmãs da Santíssima Trindade, Assembleia de Deus Central e alguns outros espaços. Isso só naquele quadradinho. E isso que esse mapa da internet, ele não consegue marcar todos os espaços sagrados. Ele mostra só aqueles que têm site, que tem registro na internet. Então, nesse pequeno quadradinho, olha quantos espaços religiosos apareceram. Uma coisa interessante da gente pontuar é que esse prédio fica num bairro chamado Alto da Glória. Ele faz divisa com o centro da cidade e com o centro cívico da cidade de Curitiba. Nessa região, nós não temos a presença de religiões de matriz africana e indígena. Nessa região, nós temos apenas as religiões cristãs, outras religiões ocidentais e outras religiões orientais. O próximo mapa que nós vamos ver é da Escola Municipal Sei Júlio Moreira. E lá nos balõezinhos vermelhos nós temos Igreja do Evangelho Quadrangular, Ilê Alaqueto Logum Edê Ioiá, que é um terreiro de Umbanda e Candomblé, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Centro Espírita Paz, Paróquia São Brás, Igreja Universal e uma Igreja Gnóstica do Brasil. Só ali no entorno da Escola Municipal Sei Júlio Moreira. Lembrando que, como eu disse para vocês, o mapa não marca todos os lugares, mostra só alguns. E por fim, lá da Escola Municipal Lapa, nós temos no entorno da escola, aqueles balõezinhos vermelhos, os seguintes espaços: Igreja Evangélica Restauração do Reino, Igreja Pentecostal Caminho da Paz, Templo Heróis da Fé de Abraão, Templo de Umbanda São Miguel, Templo da Comunidade Evangélica, Igreja Evangélica Apostólica, Comunidade Evangélica Siloé, Igreja Universal do Boqueirão, Congregação Cristã do Brasil, Projeto Cristão Fazendo a Diferença, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Irmãs Missionárias Jesus Crucificado, União Brasileira e Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Isso só ali no entorno da Escola Municipal Lapa. Estes são só alguns espaços religiosos que aparecem nesse mapa da internet. Bem pertinho, se a gente olhar, se a gente andar pelas ruas ali daquela região, aparecem muitos outros. E a sua tarefa hoje é escrever ou desenhar alguns lugares sagrados, naturais ou construídos que existem no entorno da sua casa ou no caminho entre a sua casa e a escola. Então copia lá esse enunciado e a gente já volta para conversar.
Então, você aí no seu caderno não tem como pegar aquele mapa da internet e colocar no caderno. Então, nós vamos fazer o nosso, certo? Não precisa se preocupar em colocar todas as ruas certinho, porque a gente sabe que desenhando não vai ficar exatamente igual, exatamente como a gente gostaria que ficasse. Eu vou fazer aqui o da minha casa, para você ter uma ideia mais ou menos de como que dá para fazer, combinado? Então, se você quiser ir fazendo junto aí o seu também, não tem problema nenhum. Eu moro num prédio, que ele fica no bairro, mas é um prédio que tem ali um telhadinho bem bonitinho. Vocês vão descobrir hoje que a prof não sabe desenhar direito, que o desenho da prof não fica assim bonito igual o de vocês. Mas tá lá, aqui em cima, as minhas janelinhas, que eu moro lá no último andar desse prédio. Na rua, atrás da minha casa, a rua que passa aqui, que eu vejo da minha janela, tem um cemitério. O cemitério, ele é também considerado um espaço sagrado. Mesmo que ele não seja um espaço de culto religioso, ele é sagrado porque ele é o espaço onde as pessoas ficam guardadas, né? Depois que as pessoas morrem, elas ficam guardadas ali. E tem muitos símbolos religiosos nesses espaços. Então, eu vou desenhar aqui o cemitério que tem atrás da minha casa. A gente pode só fazer aqui no muro do cemitério, que tem lá do lado da minha atrás da minha casa, tem uma cruz bem grande. E o nome dele é, então, Cemitério de São Gabriel. Esse é o primeiro espaço sagrado que tem ali, que eu vejo da janela da minha casa. Nessa rua que passa aqui do lado, bem aqui nessa esquina, tem uma igreja. Tem uma igreja católica ali, bem grande. Eu não lembro o nome dessa igreja católica, mas para a gente sinalizar que é uma igreja católica, eu vou colocar ali um símbolo que normalmente as igrejas católicas têm. Qual é o símbolo que sempre aparece nas igrejas católicas? No alto. É uma cruz, isso mesmo. Tem uma cruz lá no alto da igreja para simbolizar que ali é uma igreja católica. Se a gente seguir a rua da igreja bem aqui para trás, nós vamos ter um terreiro de Umbanda, que eu também não sei o nome, não me lembro do nome desse espaço, eu nunca fui lá. Mas a gente vai fazer ele aqui, então a gente vai desenhar aqui esse terreiro de Umbanda. Para esse terreiro de Umbanda, nós vamos colocar um símbolo também para simbolizar aqui, para a gente não, como eu não sei o nome do lugar, a gente vai colocar também um símbolo desse espaço. Eu vou usar aqui um símbolo que eu já vi algumas pessoas usarem, que é um tamborzinho, que eu já vi que algumas pessoas da Umbanda usam este símbolo. Aí tem um outro lugar aqui que a gente pode dizer que é um lugar sagrado, porque nós vimos que a natureza é sagrada, né? Nesse espaço aqui, nós temos um bosque. Nós aprendemos na nossa aula de hoje que a natureza é um lugar sagrado. Então, eu vou retratar aqui um bosque. Que pode ser considerado também um lugar sagrado. Aí aqui tem algumas outras ruas nesse espaço aqui. Como eu falei para vocês, não precisa se preocupar em desenhar todas as ruas, a gente só vai marcar os lugares sagrados que a gente tem nesses espaços. Aqui numa outra rua, nós temos uma congregação cristã no Brasil.
que é uma igreja que normalmente ela é pintada de cinza. Mas eu não tinha canetinha cinza, então eu vou fazer ela de azul aqui, que é a Congregação Cristã no Brasil. Eu vou colocar aqui as letras iniciais para a gente saber o que está desenhado. Congregação Cristã no Brasil, CCB. Se a gente caminhar mais um pouquinho, aqui para cima nós temos uma igreja bem grande, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Também tem lá perto da minha casa. Vocês lembram qual é o símbolo da Igreja Universal do Reino de Deus? Já viram esse símbolo em algum lugar? É aquele coração que tem um passarinho, uma pombinha dentro. Então eu vou colocar só o coração aqui, porque eu não sei desenhar uma pomba. Então, só aqui no entorno da minha casa, a gente já conseguiu ter, ó, uma Igreja Universal do Reino de Deus, uma Igreja Cristã do Brasil, um templo de Umbanda, um bosque, uma igreja católica e um cemitério. São 6 lugares sagrados só nesse pedacinho aqui. E lugares sagrados que têm origens diferentes, né? Quando nós estudamos as organizações religiosas, nós vimos que alguns desses espaços têm origens em lugares, em países diferentes. Então, só para você ter uma ideia de como fazer o seu desenho, você pode fazer aqui como eu fiz. Aqui no meio tem outras ruas, tem um supermercado, tem padaria. Mas como nós estamos falando de lugares sagrados, é importante você marcar no seu desenho só esses lugares sagrados que tem aí no entorno da sua casa, combinado? Então, eu vou guardar o meu desenho e a gente já volta para conversar mais um pouquinho.
Agora que você já fez a sua tarefa, você já escreveu, já desenhou esses lugares sagrados que tem no entorno da sua casa, eu quero que você pense em uma questão. Esses lugares sagrados que tem no entorno da sua casa, eles são lugares sagrados naturais ou lugares sagrados construídos? Eles são lugares da natureza? Tem um monte perto da sua casa? Uma montanha, um rio, um bosque? Ou será que são lugares que foram construídos pelo homem para serem sagrados? Foram lugares construídos com esse intuito ou são lugares que talvez foram construídos para ser uma casa e foram alugados para ser um espaço religioso? Será que só de passar na frente a gente consegue saber? Será que só olhando o nome desse espaço nós conseguimos? Quando eu estava fazendo o meu desenho ali, eu falei com vocês, por exemplo, da Congregação Cristã do Brasil, que normalmente, na maioria dos casos, a igreja é pintadinha de cinza. Então, muitas vezes, mesmo que ela não tenha uma placa na frente, que ela não tenha o nome escrito, só pela cor do espaço a gente consegue identificar. Ou no caso da Igreja Católica, que quase todas têm aquela cruz no alto da igreja. E por isso nós também conseguimos identificar e sabemos que ali naquele espaço é uma igreja católica. E o espaço religioso que você frequenta? Você frequenta algum lugar religioso? Será que tem alguma coisa nele que identifique, que faça a gente saber que lugar é esse? Esse lugar foi construído pelos homens para ser um lugar sagrado? Será que só esses templos são sagrados? Quantas perguntas, não é mesmo? Nós vamos responder algumas dessas perguntas nas próximas aulas, porque nós estudamos, por enquanto, os lugares sagrados naturais, aqueles que não foram construídos para serem sagrados. Nós vimos alguns rios, nós vimos montes, montanhas, vimos dentro dos textos sagrados a importância de cuidarmos da natureza, de como essa natureza ela pode ser sagrada por ser um espaço de culto ou porque ela foi a criação de Deus. Esses eram lugares naturais. A partir da semana que vem, nós vamos ver os lugares sagrados construídos. Na atividade de hoje, nós vimos os lugares sagrados construídos no lugar onde nós moramos, no entorno da nossa casa, no caminho até a nossa escola. Mas na semana que vem, a gente vai ver os lugares sagrados do mundo.
Porque as religiões que existem aqui no Brasil, muitas delas foram trazidas pelos imigrantes, foram trazidas por outros povos, como nós já estudamos quando falamos de organizações religiosas. Então, alguns desses templos do mundo são muito grandiosos e tem muita coisa para a gente descobrir. Na semana que vem, eu vou trazer para você conhecer alguns desses lugares sagrados construídos pelo homem no mundo. Mas nós vamos começar por esses que ficam aqui pertinho e que em alguns casos ficam mais perto do que você imagina. Dentro da sua casa, será que tem um lugar sagrado? A gente vai descobrir na próxima aula. Então, a gente encerra a nossa aula por aqui. Nós terminamos de falar sobre os lugares sagrados naturais. Na semana que vem nós vamos falar sobre lugares sagrados construídos. Mas terminamos com aquele recadinho de sempre. Fique bem, lave bem as suas mãos, tome muita água e aproveita essa semana para pensar se aí na sua casa tem algum lugar que é sagrado, certo? Se você descobrir, anota aí no seu caderno para a gente não esquecer. Se você achar que não tem, a gente conversa na aula que vem e vai que você descobre que na verdade tinha e você nem sabia. Fiquem bem, até semana que vem.